Fala aí, pessoal! Estou aqui de volta para mais um estudo muito legal para vocês. E hoje eu vou falar sobre a relação que a igreja tem com a política. Então, igreja versus política. Ah, meu Deus. Agora o Wesley vai entrar em assunto polêmico. Vai falar de política, que absurdo. Não tem nada de polêmico aqui. Basta você assistir o vídeo até o fim e vocês vão entender. Eu não vou defender aqui nenhum espectro político. Não vou falar da direita, da esquerda. Na verdade é direita e esquerda. Não vou falar do Lula, do Bolsonaro, nada disso. Apesar que Jesus ele se assenta à destra de Deus, né? Mas isso não vem ao caso. Mas a grande pergunta é, religião, política e futebol realmente não se discutem? O futebol tanto faz, não tem relação direta com o bem-estar do povo. Apesar que eu concordo que o esporte em si ajuda muito aí as crianças a não entrarem no caminho errado. Mas mediante o que a Bíblia ensina, eu vou mostrar para vocês que política precisa sim ser discutida por nós. A igreja precisa sim se preocupar com esse assunto e eu vou te mostrar o porquê. O que José, Moisés, Davi, Daniel, Neemias, Esther tinham em comum? Todos eles ou eram políticos ou estavam envolvidos com política. Mas havia um propósito em todo o seu envolvimento, um interesse em comum, mas não um interesse pessoal, e sim em prol ao povo, seja para libertá-los, alimentá-los, protegê-los, ou mesmo mostrar à nação a soberania e o poder do Deus Altíssimo. Então hoje eu vou falar desses 6 personagens bíblicos, tem muito mais pessoas na Bíblia, mas aí o estudo ia durar um ano aqui, né? Também, não exagerar também, né? Então eu vou começar falando aqui de José, um resumo bem rápido para vocês. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo lá no Egito. Ele foi acusado de um crime que ele não cometeu e foi preso por isso. Mas esse tempo que ele ficou na cadeia foi uma faculdade para ele. Ali ele conheceu pessoas de vários povos e de várias línguas diferentes, já que naquela época o Egito era a maior potência do mundo. Ali ele foi preparado por Deus, ele foi moldado diante das dificuldades, moldado diante dos problemas. E no momento certo, ele foi lembrado, interpretou os sonhos de Faraó e preparou o Egito para os 7 anos de fome que viriam. Isso fez dele o governador do Egito, salvando muitas vidas, inclusive a sua família. Uma mostra de grande humildade de que nunca deve se pagar o mal com o mal, perdoando os seus irmãos que um dia o tinham vendido como escravo. O próximo da lista é Moisés. Moisés ele foi o responsável por libertar o povo da escravidão do Egito. O que é uma grande ironia, porque foi o mesmo povo que José levou para morar lá. Só que o que aconteceu? Levantou-se um novo rei, um novo faraó, que não conhecia José e não conhecia a sua história. Ou seja, um novo líder político causou todo o sofrimento ao povo de Deus. Se esse novo faraó fosse igualmente benevolente como o seu antecessor, no caso aquele que nomeou José como governador do Egito, nenhum hebreu teria sido escravizado. Mas resumindo a história, para que Moisés não fosse morto quando era criança, sua mãe o coloca num cesto, coloca no rio e ele é resgatado ironicamente pela filha do faraó e é criado dentro do palácio como um príncipe, aprendendo tudo o que precisava sobre o Egito, sobre a sua cultura, sobre a sua língua, para que um dia Deus pudesse usá-lo para libertar o seu povo. E assim foi feito. Durante os tempos de embate, ali de confronto entre Moisés e o faraó, que muito provavelmente eram considerados irmãos, resultou nas maiores manifestações do poder de Deus na terra. Nunca antes e nunca depois houve tantas manifestações de milagres. E por fim Moisés ele tinha mais uma última tarefa, que era de fazer aquele povo, que era um povo nômade, se tornar uma grande nação. Ele foi o responsável por criar todas as regras, todas as leis, inspiradas por Deus, obviamente, daquele país que hoje conhecemos como Israel. Note que tudo isso está relacionado com política. O próximo da lista é o Davi. Davi ele foi levantado por Deus para substituir o rei anterior, no caso o rei Saul, que também tinha sido ungido por Deus. Porém, infelizmente ele começou a fazer aquilo que não era correto diante de Deus. E por isso Deus começou a preparar uma outra pessoa para substituí-lo. Então não se preocupe, porque Deus ele está sondando as atitudes dos políticos. Mas o povo precisa fazer a sua parte, estar em constante oração e observar de perto o político em quem você votou. E não simplesmente votar no dia da eleição e depois esquecer até em quem foi que você votou. E obviamente não vender o seu voto por tão pouco, não é mesmo? A Bíblia diz que Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus e foi um excelente rei. Inclusive tendo a honra de ser dele a linhagem da família de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é da descendência de um político, mas um bom político,
alguém que lutou pelos interesses do povo e principalmente fez a vontade de Deus. Logo, o problema não está na política, e sim nas pessoas que estão lá. O próximo aqui é Daniel. E Daniel ele foi um dos maiores politiqueiros da Bíblia. Ele esteve atuante durante o reinado de 3 reis, sendo Nabucodonosor, Belsazar e Dario. Em todo esse tempo ele morava na Babilônia, pois Israel era uma nação cativa desse país da época. Então sim, ele era um escravo, mas não era um escravo qualquer. E mesmo ele sendo hiperinteligente e muito sábio, sempre estando em posição de destaque perante os reis, nunca se deixou corromper e sempre foi fiel a Deus, até mesmo correndo o risco de morrer pela sua crença, mas salvo milagrosamente por Deus. Acredito que todos conhecem a história de Daniel na cova dos leões, certo? Ele foi parar nessa situação justamente por defender a sua crença perante outras pessoas que estavam relacionadas com a política daquele local, com a política ali da Babilônia. Então, se nós fazemos o certo, independente de onde estamos, nós seremos justificados. Mais um relacionado com política na Bíblia era Neemias. E a história de Neemias mostra que realmente ele usou a política para salvar o povo, literalmente. Neemias ele era o copeiro do rei da Pérsia, Artaxerxes. Sabe que era o Xerxes do filme 300? Rodrigo Santoro? Quando Jerusalém era uma província da Pérsia, e muitos foram levados cativos para servir o rei. Porém, o resto do povo que ficou em Jerusalém informou a Neemias que a sua cidade estava com os muros destruídos, com as portas queimadas e estavam totalmente desprotegidos contra os seus inimigos. Neemias, sendo um homem temente a Deus, sempre fazendo a vontade dele, pediu orientação de como poderia ajudar o seu povo. E quando a oportunidade apareceu, ele soube aproveitar. Usando de estratégia com o rei, ele conseguiu reerguer os muros de Jerusalém, salvando o seu povo dos seus inimigos. Aprendemos aqui com Neemias que quando se tem a oportunidade de usar a sua posição para fazer algo de bom para o reino de Deus e para ajudar os necessitados, nós também temos a obrigação de fazer, jamais buscando o benefício próprio. Agora eu te pergunto, se Neemias não tivesse a oportunidade de estar diante do rei e fazer essa petição, como salvaria as pessoas que estavam naquele local? E a última personagem que eu vou falar hoje aqui é sobre Esther. Esther ela foi uma rainha e esposa do rei da Pérsia, chamado Assuero. E essa posição que ela alcançou foi devido à estratégia de Deus para realmente livrar o seu povo. Pois naquela nação havia um homem chamado Hamã, que queria eliminar todos os judeus daquele local. Matar todos eles. Você achou o quê? Que Hitler foi o primeiro a tentar matar os judeus? Houve muitos antes dele e haverá ainda um depois dele, chamado Anticristo. Mas isso é questão para um outro estudo. Porém, Deus ele tem uma aliança perpétua com o povo de Israel, com o povo judeu. Por isso que eles estão firmes até hoje. Mas resumindo a história, por intermédio dela, todo o povo foi salvo. E a forca que Amã construiu para enforcar o primo de Esther, chamado Mardoqueu, que foi um dos responsáveis pela milagrosa salvação do povo, foi usada para enforcar o próprio Amã. Então, muitas das vezes, as ferramentas, os artifícios que as pessoas têm usado para destruir a minha e a sua vida, pode se voltar contra ela. Eu poderia aqui continuar falando de vários e vários personagens bíblicos que estavam em posição de liderança, ou próximo a líderes, ou políticos da época. Mas o texto ficaria um pouco cansativo, então vou me abster nesses 6 aqui apenas. Entendo que existem vários cristãos que nos envergonham todos os dias, seja na televisão, no rádio, na internet. Mas se tiver apenas um homem ou mulher de Deus lá na política, poderemos lutar contra as investidas de Satanás contra o seu povo, assim como Amã, ou Hamã, tramou contra os judeus. Agora eu te pergunto, o que seria do povo daquela época se não fosse Mardoqueu e Esther? O que aconteceria com todos eles se todos pensassem, igreja e política não se misturam? Sabemos que os dias são maus e Jesus ele vai voltar. E não há nada que se possa fazer para mudar isso. E nem queremos que isso aconteça. Espero que ele venha logo mesmo, porque esse mundo já deu o que tinha que dar já. Então nosso dever é pregar a palavra da salvação o quanto pudermos para quantas pessoas pudermos. E ter líderes a nosso favor na política que lute o máximo possível para retardar leis que nos impediriam de pregar é essencial para o nosso sucesso. Até porque o diabo tem pessoas lá, então nós também devemos ter. Mais importante do que ter um político que crie um monte de leis, ter um monte de ideias, que lute contra leis que venham destruir o povo de Deus. O mal triunfa sempre, que os bons não fazem nada. Edmund Burke, que é o dono dessa frase, não é nenhum escritor bíblico, nem sei se ele é cristão.
Mas o que ele diz é exatamente o que acontece nos dias de hoje. Nós cristãos apenas reclamamos, mas nada fazemos para mudar a situação. E não se esqueça que a Bíblia ela nos ensina a orar pelos nossos governantes. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Ah, mas o cara é corrupto, destruiu a nossa vida, nos roubou pra caramba. Não se esqueça da história de Saul. Deus foi aquele que levantou e Deus foi aquele que tirou. Basta nós fazermos a nossa parte, como eu disse para você, e continuar atuante e não deixar na mão dos maus o poder da política. Então que a partir de hoje você tenha uma nova visão sobre esse assunto. Ah, e não se esqueça que a besta, o anticristo, virá do meio da política. Então esse é um ambiente que sempre precisa estar no nosso radar. Mas isso é um estudo escatológico que eu vou dar mais para frente. Bom, e por fim, não se esqueça de ler o estudo completo lá no blog Bíblia Conhecer. O link está aqui na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não deixe para clicar amanhã no que você pode clicar hoje. Bom, espero que você tenha gostado do estudo e até a próxima. Fui!